Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos aqui. Você aí na sua casa, ligado conosco para participar de mais uma Escola Bíblica Discipuladora. Está sendo uma bênção, não está? Os estudos estão sendo apaixonantes. Muito bom a gente aprender de Deus através da sua palavra. A cada segunda-feira, um estudo que tem falado profundamente ao nosso coração. E é muito bom a gente entender algo mais profundo acerca dos livros de sabedoria. Eclesiastes e Provérbios têm nos ensinado lições para o nosso dia a dia, lições para honrar ao Senhor. E nessa segunda nós estamos felizes mais uma vez de você estar participando conosco, lembrando que aí nos comentários você pode já deixar suas perguntas, participe conosco, dá um ok, diga de onde você está participando, do que você está gostando dos estudos. Se ficou alguma dúvida das aulas anteriores, nós vamos ter uma alegria em poder esclarecer você, em poder aprender com você. De repente você aprendeu algo que saltou aos seus olhos e nós vamos aprender com você acerca dessas lições que Deus tem ministrado ao nosso coração. Desde a semana passada, você tem percebido que agora nós entramos especificamente nos textos de Provérbios e Eclesiastes para tirar lições para as nossas vidas. E os assuntos de hoje também é muito instigante. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, preguiça, dinheiro, prosperidade financeira. Pastor, a Bíblia fala sobre isso tudo, E nós vamos sair daqui essa noite com a certeza no coração. Deus vai ministrar sobre esse assunto a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Ainda dá tempo. Você ainda pode compartilhar esse link, convidar seus amigos, convidar a sua família, chamar o pessoal na sua casa, arrastar a poltrona, sentar aí, porque nós vamos tratar desses assuntos aí. Trabalho, preguiça, dinheiro, prosperidade financeira, e esses assuntos são muito instigantes. Dá tempo ainda. Convide aí mais pessoas para participar desse estudo conosco. Mas aí, eu quero começar a falar com você o seguinte. Eu não sei se você já ouviu essa frase. Passou aí um feriadão no mês de setembro, um final de semana em que você curtiu com a família. Aí chega o domingo à noite, quando você vai deitar e lembra assim, amanhã eu tenho que acordar cedo para poder ir trabalhar. Aí você diz assim, meu Deus, eu queria conhecer quem inventou esse tal de trabalho. Para que inventaram esse negócio de trabalho? Você já escutou essa frase? Eu já escutei muitas vezes. E também já disse, meu Deus, quem inventou esse negócio de trabalho? Mas é muito interessante porque eu vou dizer para você quem inventou o trabalho. E a partir de hoje, você não vai mais falar assim, olha, quem inventou esse tal de trabalho? Você já vai dizer assim, olha, esse inventor do trabalho é a coisa mais maravilhosa das nossas vidas. Quem inventou o trabalho foi Deus, querido. Foi o Senhor quem inventou o trabalho. Você está satisfeito com isso? Machucou o seu coração você saber disso? Pastor, como é que o senhor sabe disso? Lá em Gênesis, na criação, Deus está trabalhando. Deus está criando. Ah, pastor, mas aí é o trabalho de Deus e nós, seres humanos. Depois que ele forma o homem do barro, ele diz que ele está colocando no jardim para o homem cultivar e cuidar daquilo que Deus tinha criado. Então, se o homem ia cultivar, automaticamente ele ia trabalhar. Você vai ver isso lá em Gênesis no capítulo 2. E você vai entender que o trabalho é uma bênção. Até porque trabalho, não existe só o trabalho remunerado. Trabalho, você tem o trabalho que ele é remunerado, você tem o trabalho que não é remunerado, você tem trabalho voluntário, porque o que vem a ser o trabalho? O trabalho é todo o esforço que você faz para você cumprir um objetivo. Uma dona de casa trabalha, uma mãe, quando está cuidando do filho, está trabalhando. Quando ela está arrumando a casa, é um trabalho, pode não ser remunerado, mas é um trabalho. Ela está colocando um esforço naquilo para poder cumprir um objetivo, para ter uma meta, para chegar a um outro ponto. Isso é trabalho. E pode ser um trabalho voluntário também. Qualquer esforço que você venha a medir nessa questão e nesse assunto.
Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na palavra de Deus, em Provérbios, no capítulo 10, no verso 22. Provérbios, capítulo 10, verso 22. Na versão que está aqui comigo, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Eu vou repetir. A bênção do Senhor enriquece. Em outras versões, a bênção do Senhor nos traz prosperidade. E com ela ele não traz desgosto. É interessante a gente ressaltar o começo desse texto. Ele vai dizer que é a bênção do Senhor quem nos enriquece. É a bênção do Senhor quem nos traz prosperidade. É a bênção do Senhor que nos traz o cuidado com a nossa vida e a generosidade dele para conosco. De repente você fala assim: pastor, eu sou próspero financeiramente, eu sou enriquecido financeiramente porque eu trabalho muito. Querido, tem gente que trabalha mais do que eu e você. Tem gente que acorda 4, 5 horas da manhã, chega em casa meia-noite e se acaba de trabalhar. E de repente não tem a mesma condição financeira minha que a sua. A gente vê diversos relatos aí dessas crianças, nesse trabalho infantil, em canaviais, trabalhando muito mais do que eu e você. E de repente não tem aquilo que você está especificando como riqueza nesse momento ou como prosperidade nesse momento. Trabalham muito, mas não possuem. Porque a palavra vai afirmar que é a bênção do Senhor. Ela antecede isso. Então é debaixo da bênção do Senhor. Pastor, Deus é quem faz essa bênção? Deus é quem faz essa bênção. A forma que ele faz não cabe a mim, cabe a ele, porque ele é Deus, ele é quem sabe. Mas então por que, pastor, que uns têm essas bênçãos e outras não? Nós vamos chegar também nesse contexto para entender por quê e para que Deus nos abençoa nessas áreas da vida. Mas antes disso, eu quero convidar você, porque o autor, quando ele vai falar de trabalho, ele vai usar algumas metáforas para separar o sábio. Lembra que Provérbios vai trazer entre o sábio e o incrédulo, entre o tolo. Ele vai dizer quem é o trabalhador, o sábio é aquele que trabalha, e quem é o preguiçoso, quem é o tolo, quem é o insensato. Então ele vai usar algumas metáforas. E lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 9 e 10, vou pedir para você abrir a sua Bíblia também. Essa aula a gente vai utilizar mais alguns textos específicos para falar desses assuntos. Então tenha a sua Bíblia em mãos, ou abra no celular, da forma que você preferir. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Honra ao Senhor com suas posses, ou em outras versões, honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou repetir. Honra ao Senhor com suas posses ou com seus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. A primeira metáfora que o autor utiliza para falar do sábio, de quem trabalha, é falar que ele deve honrar ao Senhor com suas posses. O que é honrar ao Senhor com as nossas posses, pastor? Eu trabalho, como nós lemos que a bênção vem do Senhor sobre a prosperidade na minha vida, prosperidade financeira, emocional, familiar, todo tipo de prosperidade. E como que eu honro ao Senhor com essas minhas posses, no caso financeira? Quando a gente pensa em posse, principalmente na língua portuguesa, a gente imagina o quê? Aquilo que é meu, aquilo que eu possuí, aquilo que eu adquiri.
Você já ouviu essa frase assim? Toma posse da sua bênção. Toma posse aí, irmão. Então é algo que você, figuradamente, tomou para si como propriedade. Mas a palavra de Deus, quando ele traz esse termo nesse texto para dizer que nós devemos honrar a Deus com nossas posses, o que tem que ficar claro para nós é que para o povo de Deus, essa construção de posse não é aquilo que eu possuo como proprietário. Posse é, na verdade, eu poder usufruir daquilo que o proprietário ou o titular me deu o direito, quer dizer, me deu a posse de usar. É isso que o judeu está falando. Olha, honra a Deus com as suas posses. Por quê? Porque isso não é seu. Você já viu no carro aquelas frases assim, propriedade exclusiva do Senhor Jesus? Já ouviu essas frases assim no carro? Então, ela tem que dizer o que o povo de Deus imagina como posse. Olha, nós não somos proprietários disso. Nós temos a bênção de Deus para usufruir disso enquanto nós estamos aqui. Porque o proprietário é Ele. O titular é Ele. Então tudo que eu possuo não é meu, é do Senhor. E Ele me deixa aqui para cultivar, igual como nós lemos no texto de Adão, para cuidar, para servir de canal de bênção para outras pessoas. Então essas são as posses. A posse é porque Deus nos deu a oportunidade de usar isso aqui, de usar essas ferramentas, mas o proprietário é Ele. O proprietário é Ele. E o sábio, nós já vimos em lições anteriores, o desejo do sábio é honrar ao Senhor. E nós devemos honrar o Senhor com as nossas posses, com aquilo que Ele nos deu para administrar, para tomar conta. E a metáfora que é usada aqui é a respeito do celeiro e do lagar. O celeiro, onde o proprietário daquilo que Deus me deu ou deixou comigo para tomar conta, para usufruir, para ficar como posse, para eu usar enquanto estiver aqui, eu administro de tal forma que isso enche o meu celeiro ou enche o meu lagar. Pastor, encheu o celeiro, ele está cheio, ele está transbordando, eu sou um abençoado. Irmãos, lembra que nós falamos? O desejo do sábio é usar essa sabedoria dada por Deus para poder honrar ao Senhor. Se o seu celeiro está cheio, se o seu celeiro está transbordando, é porque Deus está te dando a oportunidade de você repartir o que tem no seu celeiro com alguém. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo que é ministrado em toda a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, mais uma vez, em Lucas, no capítulo 16. Lá no Novo Testamento, Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 9. O Senhor nos diz assim: olha, eu quero deixar uma recomendação com vocês. Ele vai dizer: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou de amar ao outro, ou se devotará a um
ou desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando eu tenho a doce ilusão que o meu celeiro cheio quer dizer que eu sou rico, eu estou aborrecendo a Deus. E é claro nesse texto que o dinheiro é uma potência para tomar o lugar de Deus. Quando esse texto de Provérbios vai falar em honrar a Deus, quando você tem o seu celeiro cheio, quando você é abençoado pelo Senhor, quando você tem o seu lagar cheio, é exclusivamente para que a bênção de Deus possa alcançar outras pessoas. É que aquilo em que Deus cuidou na sua vida, você possa ser canal de bênçãos para outras pessoas. Você não é abençoado porque tem o celeiro cheio. Você só é abençoado quando o seu celeiro enche, mas você consegue atender aqueles que não têm o celeiro tão cheio quanto o seu. Nós só somos abençoados quando abençoamos alguém. Guarde isso. É isso que o provérbio está dizendo. É essa metáfora que Deus está dizendo ali em Provérbios, no capítulo 3. Nós devemos honrar a Deus com nossas posses, porque honrando Ele vai encher o celeiro. E desse celeiro nós vamos cuidar de mais pessoas e Ele vai encher o celeiro de novo e Ele vai transbordar. Vai transbordar porque é o Senhor que dá a bênção. Ok? Uma outra metáfora que ele usa é a metáfora da formiga. A metáfora da formiga, ele vai dizer em Provérbios, no capítulo 6, a partir do verso 6, esse sábio vai dizer que há uma atitude prudente na vida da formiga. Ele vai dizer, vocês já observaram como é que a formiga age? Vocês já observaram a vida da formiga como ela é? Abra lá a sua Bíblia, em Provérbios, no capítulo 6. Deixa eu abrir aqui também. Provérbios capítulo 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Vamos até o 11. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Até quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenear, ou melhor, tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. O que Deus está apontando para nós aqui? Presta atenção na formiga. A formiga, ela tem o seu trabalho, mesmo sem ter um chefe dizendo o que ela tem que fazer. Ela já sabe o que ela tem que fazer. Em compensação, o texto continua dizendo que o preguiçoso não. E o preguiçoso precisa aprender com a formiga. O preguiçoso, ele precisa ser exortado nesse sentido quando ele diz, vai ter com a formiga, observa ela. Ela tem essa atitude na vida porque ela tem uma noção sofisticada do que é o trabalho. O trabalho da formiga é interessante, é uma ajudando a outra. Elas sabem onde tem que armazenar o alimento. O alimento é dividido comumente entre todos eles, porque na hora que chegar o inverno, nenhum deles vai poder colher, preparar a comida. Isso é, elas não só trabalham, mas elas também poupam. E tudo juntas. Lembra o que eu falei do celeiro? Você só é abençoado quando abençoa outra pessoa. A formiga tem essa ideia. Todos nós somos uma comunidade. Todos nós, um dependemos do outro. Para o livro de Provérbios, o preguiçoso não é um sábio. O preguiçoso,
ele não é uma pessoa confiável. Ninguém confia num preguiçoso. Você vai ver isso lá em Provérbios, no capítulo 10, no verso 26. Para o preguiçoso, ele está sempre insatisfeito. Você conhece um preguiçoso, irmão? Você conhece alguém preguiçoso, uma preguiçosa? Só vive insatisfeito. Satisfeito com tudo, satisfeito com a vida. Você vai ver isso lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 13. Capítulo 13, verso 4. Para o preguiçoso, ele só vive cercado de problemas. Todo preguiçoso vive cercado de problemas, porque ele é insensato, ele não é sábio. Você vai ver isso lá em Provérbios, no capítulo 15, no verso 19. Todo preguiçoso é faminto. Já viu o preguiçoso como é que só gosta de comer? É um preguiçoso, não quer fazer nada, só quer comer. Você vai ver isso lá em Provérbios, no capítulo 19, verso 15. Eu não falei para você que a Bíblia nos ensina acerca de vários assuntos? O preguiçoso, ele é cheio de desculpa para tudo. E é onde o livro de Provérbios vai apontar para nós quando ele fala sobre a metáfora do leão. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 22, no verso 13. Provérbios, capítulo 22, verso 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. É uma desculpa do preguiçoso. Você convida o preguiçoso para fazer alguma coisa e esse provérbio vai dizer que ele vai falar: agora eu vou lá fora, tem um leão, esse leão aí vai me pegar, não tem como eu fazer nada. O preguiçoso tem desculpa para tudo. Está muito frio, não quero fazer, está muito calor, não dá para fazer, eu estou cansado. De repente é daí que vem também aquele provérbio, quando alguém fala assim: como que está a sua vida? Aí você diz: estou matando um leão por dia. Estou matando um leão por dia, no sentido é que esse leão da preguiça não vai me dominar. Provérbios vai dizer que o preguiçoso usa esse leão como desculpa para não fazer nada. Eu não posso sair daqui, eu não posso te ajudar, eu não posso fazer, eu não posso cuidar, eu não posso abençoar o próximo, porque eu vou sair e o leão vai me pegar. Então é uma desculpa. Todo preguiçoso é cheio de desculpas para não fazer as coisas, para não realizar as coisas, para não realizar o trabalho. Lembrando que trabalho pode ser financeiro, pode não ser financeiro, pode ser voluntário, mas você não pode contar com preguiçoso para nada. Todas as vezes que nós vamos fazer alguma atividade, geralmente nós pensamos assim: olha, vamos fazer isso, vamos fazer uma empreitada em tal situação, vamos fazer uma limpeza em tal lugar, vamos convidar fulano, e de repente alguém fala: fulano, não convida não, vai só atrasar, ele vai vir aqui, vai ficar conversando, e não vai, o serviço não vai render, ele é um preguiçoso. De vez em quando nós não lidamos com pessoas assim, porque o preguiçoso traz problema, atrasa o trabalho, inventa desculpas e não vai realizar um bom trabalho. O livro de Provérbios vai apontar para tudo isso. O preguiçoso, ele fala que ele não é sábio, porque o sábio, tudo que faz, ele quer honrar ao Senhor. E o trabalho é uma bênção, irmãos. O trabalho é uma bênção, o trabalho é bênção do Senhor. Nós honramos ao Senhor em todos os lugares da nossa vida, inclusive nos nossos trabalhos remunerados. Porque cultuar o Senhor, ele independe, esse culto que eu faço ao Senhor independe do ambiente que eu esteja. É em casa, é no trabalho, é na igreja, a nossa vida é um culto ao Senhor. Porque nós estamos aprendendo no livro de sabedoria, porque a nossa vida é uma vida de honra ao Senhor. Paulo vai dizer isso: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Então, tudo que nós fazemos, foi designado um trabalho, faça para honrar o Senhor. Você está fazendo alguma coisa para cumprir um objetivo, para ajudar nas tarefas do lar nesse período de pandemia, para ajudar a sua esposa, para ajudar o seu marido, para ajudar o seu filho com as tarefas de casa, cumpra para honrar o Senhor.
Não faça de qualquer jeito. O preguiçoso precisa fazer a mesma tarefa 2 vezes ou mais. Ou então ele não completa. O preguiçoso também ele nunca completa a tarefa. Ou deixa para que um outro refaça. E isso não honra ao Senhor. Em todos os ambientes da nossa vida. No ambiente do seu trabalho. Seja uma pessoa que honra ao Senhor. Nós falamos de trabalho, nós falamos do preguiçoso, falamos que como sábios, quando recebemos a bênção do Senhor, quando somos cuidados pelo Senhor, nós devemos agir na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, de uma forma que venha honrar o Senhor. E uma forma que nós podemos honrar o Senhor também é quando nós temos cuidados com as nossas finanças. Já falando em dinheiro, nós precisamos ter cuidado com as nossas finanças. O livro de Eclesiastes vai falar acerca de você ser fiador de alguém. Vai falar da forma de você administrar bem as posses, porque você é só um administrador, quem é possuidor de tudo é o Senhor. Ele colocou na sua mão para você cuidar, cultivar e tratar. Está lembrado disso? Então, a palavra tem o objetivo de nos mostrar que nós devemos tomar cuidado de quem nós seremos fiadores, de como cuidamos da nossa finança, questão de cartão de crédito, empréstimo, utilização de cheque especial. Eu sei que isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Pastor, não é para usar cartão de crédito, não é para usar o limite do cheque especial, não é para ninguém me emprestar dinheiro, nem eu emprestar dinheiro para ninguém. Não é nada disso. É para a gente tomar cuidado com isso. Você pegou o dinheiro emprestado com alguém? Honre ao Senhor, vá lá e pague. Você precisou utilizar o cartão de crédito? Não compra coisa que você não precisa não, mas vá lá e pague. Você precisa ser fiador de alguém? A palavra de Deus diz que nós não devemos ser fiador de um insensato, de alguém que é incrédulo. Não é qualquer pessoa que vai bater na sua porta pedindo para você ser fiador e você vai dar esse voto de confiança. Ele está dizendo que você tem que dar esse voto de confiança com um conhecido seu. Ah, pastor, mas era membro da minha família e depois ele acabou não pagando. Isso acontece. Isso acontece nas melhores famílias. Mas a palavra de Deus vai dizer para você só tomar cuidado para ser fiador de um incrédulo, de alguém que você não conheça. Não vai dizer para você não ser, mas para você tomar esse cuidado. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa finança, precisamos tomar cuidado com o nosso dinheiro, com a parte financeira, porque é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. E o dinheiro, querido, como eu disse anteriormente, ele é uma porta para que nós venhamos a desonrar o Senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma benção, a parte financeira é uma benção. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Pelo amor ao dinheiro, os homens se tornam corruptos. Por amor ao dinheiro, os homens se tornam cegos e são capazes das maiores barbaridades do mundo pela ganância, por conta do dinheiro. Por conta do dinheiro, as pessoas perdem a noção do que deve ser feito com ele. Gastam de forma desenfreada, quando o dinheiro é uma bênção. Quando o dinheiro é algo que vai trazer para nós presente de Deus na nossa forma de administrar o dinheiro. O objetivo do Senhor, quando ele fala para nós em Provérbios a respeito de riqueza, a respeito de trabalho, a respeito de preguiça, a respeito de prosperidade financeira, é que nós venhamos no Senhor a buscar um equilíbrio financeiro, a buscar no Senhor uma forma de engrandecê-lo em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na parte financeira, no cuidado com todos. É uma forma que Deus nos dá de administração, de posse no sentido sabendo que tudo pertence a Deus. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um bom emprego, isso tudo
é bênção do Senhor. Muitas vezes não foi por muito trabalhar. Como eu disse, tem gente que trabalha demais, muito mais do que eu e você, mas não tem casa, não tem carro, não tem plano de saúde, não tem salário fixo, às vezes vive na linha da pobreza. Mas Deus nos abençoou para que nós possamos abençoar essas pessoas. É o que a igreja de Atos vivia. Atos, no capítulo 2, vai dizer que o povo caía na graça. A igreja caía na graça do povo porque eles tinham tudo em comum. Um atendia ao outro nas suas necessidades, o que aquela pessoa estava necessitando. Meu celeiro está cheio, irmãos. A palavra de Deus vai dizer a parábola de um jovem rico, de uma pessoa rica, que o Senhor vai falar assim, olha, e em determinado momento ele diz assim, olha, meu celeiro está cheio, eu não sei mais por onde botar dinheiro, estou ganhando muito dinheiro, estou ficando bem, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outro, e o Senhor fala assim, olha, tolo, insensato, você não é sábio, hoje mesmo vão pedir a sua alma, hoje mesmo te pedirão a sua alma, e para onde você pensa que ela vai? A bênção do Senhor do nosso celeiro cheio é para abençoar a vida de outras pessoas. Como nós temos feito nessas aulas, eu vou contar um pequeno testemunho agora no final para você. E eu que vou contar da minha vida nessa parte financeira. Durante muito tempo, não se espante com o que eu vou falar não, tá, irmãos? Depois nos comentários você briga comigo aí. Durante muito tempo, eu pensava que eu estava cumprindo todas as obrigações com Deus, quando eu fazia todo mês a entrega do meu dízimo. Meu dízimo, 10% do meu salário. Entreguei o meu dízimo ao Senhor. Pronto. Fiz a minha parte. Fiz a minha parte. As outras responsabilidades não fazem parte da minha vida. Cuidar do próximo. Saber que o meu vizinho está precisando, vamos dizer, nesse período de pandemia, de um alimento, de cesta básica, não. Eu já cumpri minha obrigação com o Senhor, eu dei meu dízimo. Queridos, dízimo, ele é nivelar muito embaixo. E você achar que você está honrando ao Senhor só com a entrega do seu dízimo. Aliás, tem uma parábola na Bíblia, em Lucas no capítulo 18, que Jesus conta sobre o fariseu e um publicano, e foi aonde isso mexeu com a minha vida, por isso o testemunho, quando o fariseu dizia, olha, eu entrego o dízimo de todos os meus bens, eu jejuo 2 vezes na semana, e é como se o Senhor estivesse olhando para ele dizendo, tá, e daí? E aquele publicano dizia, Senhor, perdoa os meus pecados. Naquele momento, Deus ministrou o meu coração. Ele falava assim, Jorge, o Novo Testamento, ele é cheio de passagens em que eu, o próprio Senhor Jesus, digo para você, a partir de agora, é partir o pão. A partir de agora, é meio a meio. Você tem 10 quilos de arroz em casa, se alguém precisar, 5 é seu e 5 é dele. Porque a gente não diz que Deus é o Deus do ouro e da prata, que Deus vai prover, então você tem que ter essa confiança, que eu também vou prover na sua vida. 10%, você tem que dar o dízimo, você entrega o dízimo, muito bem, mas isso não é prerrogativa nenhuma para você achar que agora você já cumpriu o que você tinha que cumprir. E eu queria terminar com você lendo o livro de Mateus, falando de finanças, falando de trabalho, falando de preguiça, falando de dinheiro, falando daquilo que é posse minha, porque Deus confiou a mim para poder abençoar a vida de outra pessoa. Em Mateus 25, dentro daquilo que Deus ministrou ao meu coração, o meu testemunho nessa área, essa passagem me espantou. E eu espero que ela mexa com você também. Porque de repente você pensa como eu pensava. Já dei meu dízimo e já fez a minha parte. Já dei meu dízimo, não preciso ajudar missionário nenhum. Já fiz meu dízimo, não preciso ajudar mais nenhum necessitado. Já dei meu dízimo,
não preciso cuidar de órfãos, não preciso cuidar da vida, eu já dei meu dízimo, já fiz a minha parte. Mas em Mateus 25, a partir do verso 31, eu não vou ler ele todo, o Senhor fala do grande julgamento. E essa passagem me sacudiu. Quando o Senhor diz que naquele dia ele vai separar de um lado as ovelhas e de outro lado os cabritos. E quando ele separa, o Senhor vai dizer assim, olha, vocês que estão do meu lado direito, vocês são minhas ovelhas. Vindes, bendito do meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí vem a palavra forte que moveu meu coração. Porque a gente diz a palavra, e eles também perguntaram, Senhor, quando? O que nós fizemos que nós vamos para a direita? E Deus diz assim, porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive nu e você me vestiu. Eu tive preso, tive enfermo e você foi me visitar. Quando que eu fiz isso, Senhor? Quando você fez por um desses pequeninos. Quando você fez, quando atendeu alguém nessa pandemia que precisa de um remédio. Quando você fez, quando alguém nesse processo de pandemia precisou de uma comida. Quando você fez isso. E ali, eu não encontrei nesse texto o Senhor falando assim, quando que eu fiz isso, Senhor? Quando você deu o dízimo todo mês. Eu não encontrei isso, irmão. Eu encontrei o Senhor falando isso, quando você fez por esses aí. Aí eu entendi que o meu dízimo era pouco, que eu precisava cuidar do próximo. Como Tiago 1,27 diz, a verdadeira religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos e atender as viúvas nas suas necessidades. A outra parte, que ele diz o cabrito, ele diz, olha, apartai-vos de mim, vocês vão para o fogo eterno. Por quê, Senhor? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Essa é a minha história, referente a trabalho, a preguiça, a dinheiro, a entrega. O que o Senhor tem movido no seu coração para entregar a Ele? Você precisa dar nas mãos de Deus? Deus não precisa disso. Mas a Ele, quando Ele diz, quando você fez por um desses pequeninos, que os nossos celeiros sejam cheios, fartos, mas que nós venhamos a entender que é o Senhor que enche o nosso celeiro e é para que nós venhamos a repartir, a distribuir e cuidar daquele que precisa. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Espero que Deus tenha tratado profundamente no seu coração como tratou no meu. Esse é um assunto instigante. Tem muitas aulas para falar sobre esse assunto, mas o nosso tempo é meio que remido. Nós vamos continuar falando de Provérbios, de Eclesiastes e aprendendo com você também. Então não deixe de comentar a cada aula. E é uma bênção estarmos com vocês. Tenha uma boa noite, fica na paz. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais esse estudo, por mais essa aula e já louvando a Deus, porque você tem participado conosco e tenho certeza aprendido do Senhor a ser uma pessoa sábia. Porque a sabedoria do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, porque Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Te louvamos porque temos sentido o cuidado do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado dos nossos celeiros, o Senhor tem cuidado das nossas despensas, o Senhor tem cuidado da nossa parte financeira, o Senhor tem cuidado dos nossos trabalhos, aqueles que não estão nesse momento com um trabalho remunerado, mas mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós, e isso demonstra o seu amor, o seu carinho, a sua misericórdia e sua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por isso, Deus. Nós te agradecemos por isso, porque na nossa despensa não tem faltado nada. O pão nosso de cada dia, o Senhor tem nos dado. Nós louvamos ao Senhor
pelas famílias que têm se reunido conosco através desses estudos e participado e aprendido e nos ensinado acerca do Senhor e da palavra do Senhor. Te pedimos no nome de Jesus que a boa mão do Senhor continue sobre a família de cada um que esteja assistindo essas aulas, cada família representada, cada pedido de oração que tenha aparecido dos teus filhos e filhas. Pai, nós não podemos chegar ao encontro de cada um deles, mas o Espírito Santo do Senhor tem poder para curar, para sarar, para tratar, para enxugar toda a lágrima e cuidar dos seus filhos, Pai. Então é no nome de Jesus que nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, esteja, conforme diz a tua palavra, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, para poder sondar os nossos corações e levar até o Senhor os nossos pedidos de oração. Continua abençoando seus filhos e filhas. Continua abençoando a coordenação da Escola Bíblica Discipuladora, os professores, a cada aula, da iluminação dos céus, Pai. Nós precisamos não do conhecimento, porque o conhecimento pode ser humano, mas nós precisamos da sabedoria do Senhor para ministrar aos seus filhos e filhas. Cuida de cada um da equipe técnica, dos intérpretes, de cada um que tem trabalhado para que essas aulas venham ao ar, que tenham sido o canal de bênção para a vida dos teus filhos e filhas. Quanto ao mais, Pai, nós clamamos ao Senhor que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todos os abençoados e abençoadas do Senhor que estão participando dessas aulas, e todo o povo de Deus diga amém. Amém, queridos. Deus nos abençoe e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fica na paz. Tchau.